Espero que você esteja bem. Em nome do Senhor Jesus, vamos partilhar a palavra de Deus. Vamos ler, vamos estudar, vamos analisar. Lembra-se que no domingo passado nós abordamos um tema interessante: como receber a proteção de Deus. Isso mesmo. Como receber a proteção de Deus. Dissemos que aqueles que são nascidos de Deus não fazem do pecado um hábito. Ou seja, não vivem do pecado. Por isso que o diabo não pode tocar neles. Isso mesmo. O diabo não pode tocar naqueles que vivem na santidade. O diabo não pode tocar. Está escrito. Mas você pode dizer assim: bispo, eu procuro fazer a vontade de Deus. Eu procuro fazer tudo o que Deus manda. Mas o diabo tem tocado em mim. Olha, o seu caso se calhar não é o único. O seu caso não é o único. Isto aconteceu com quem? Com Jó. Aconteceu com o apóstolo Paulo. São vários relatos na Bíblia que mostram que Deus permite que o diabo toque nos ungidos de Deus. Para quê? Para que você esteja mais perto dele. Isso mesmo. Mas quando Deus permite que o diabo te toque, a intenção de Deus é te afinar. Isso mesmo. A intenção dele é que você esteja afinado, que o seu comportamento seja afinado, que as suas atitudes sejam controladas. Essa é a intenção de Deus. Deus quer que você esteja mais perto dele, que você ore mais, jejue mais, leia mais a Bíblia, busque mais a Bíblia. Ele quer que você se isole para a honra e glória do nome dele. Por isso, a Bíblia diz que neste mundo terão tribulações. Mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Abra sua Bíblia comigo. Vamos lá. No livro de 1 de Pedro, capítulo 5. Vamos começar do versículo 8. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vamos ver o que a Bíblia diz. Você que está em sua casa, você pode abrir a sua Bíblia. Acompanha conosco. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Pode ler. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Assim diz a palavra. Estejam alertas. Estejam alertas. E vigilantes. Porque o inimigo de vocês, o diabo, ronda em volta, como um leão faminto, que ruge à procura de alguma vítima para devorar. Lê a sua Bíblia. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Assim diz a palavra. Tenham domínio próprio. E estejam sempre alertas. O diabo, o adversário de vocês, o vosso adversário, anda ao redor como um leão que ruge. Anda ao redor. Ao redor de quem? Do cristão. O diabo, ele anda ao redor do cristão, à procura de uma oportunidade que o cristão cometa um erro para ele entrar. Presta atenção nisso. A partir da altura que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, a partir da altura que você recebe o batismo com o Espírito Santo,
você se torna inimigo do Satanás. E tornando-se inimigo do Satanás, ele não pode te tocar, porque você tem a proteção de Deus, mas ele anda bem perto de si, à procura de uma chance para te tocar. Por isso que a Bíblia diz: esteja alerta, esteja vigilante. O diabo, ele anda bem perto de nós, bem perto de nós, à procura de uma chance, de um pecado que você cometa para ele entrar. Continua. Procurando alguém para devorar. 9. Resistam-lhe Resistam-lhe. e estejam firmes na fé, Estejam firmes na fé. pois vocês sabem que no mundo inteiro Vocês sabem que no mundo inteiro, seus irmãos os nossos irmãos estão passando pelos mesmos sofrimentos. estão passando pelos mesmos sofrimentos. Sabe? Todo aquele que se declara cristão, lembra-se, o cristão é aquele que tem a marca da propriedade. O cristão não é aquele apenas que vai para a igreja, que frequenta uma igreja, que frequenta uma fé. Não. O cristão é aquele que tem a marca da propriedade. E essa marca da propriedade chama-se Espírito Santo. A partir da altura que você tem um Espírito Santo, a Bíblia diz que o diabo, ele se torna o seu inimigo número 1. E qualquer falha que você tomar, ele entra. Qualquer pecado que você praticar, ele entra e devora a sua vida. Lê a sua Bíblia. Versículo 9. Fiquem firmes, Fiquem firmes. confiem no Senhor e lembrem-se de que outros cristãos ao redor do mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Lembra-se de que outros cristãos ao redor do mundo, estou a falar de outros cristãos, não outros frequentadores de igreja, outros cristãos ao redor do mundo estão a passar por mesmas dificuldades. Continua? Versículo 10. Depois que vocês tiverem sofrido, Olha, presta atenção. O sofrimento que você esteja a passar, a tentação que você esteja a passar, é momentânea e passageira. Vai passar. A Bíblia diz: depois de terem sofrido por pouco tempo, continua? depois que vocês tiverem sofrido por um pouco de tempo, o nosso Deus, de toda graça, lhes dará por meio de Cristo a sua glória eterna. Ele virá pessoalmente, tomará vocês e os colocará num lugar firme. Um lugar firme. E Um os lugar fará de mais, segurança. E depois? e os fará mais fortes do que nunca. Olha, depois de você sofrer um pouco, a Bíblia diz que o próprio Deus virá e nos colocará num lugar firme. Estaremos fortes. Repita, repita. Vamos lá. Versículo 10. Depois que vocês tiverem sofrido por um pouco de tempo, o nosso Deus, de toda graça, lhes dará por meio de Cristo a sua glória eterna. Ele virá pessoalmente, Ele virá pessoalmente. tomará vocês e os colocará num lugar firme. Tomará vocês e os colocará num lugar firme. E os fará mais fortes do que nunca. Os fará mais fortes do que nunca. Sabe? As tribulações que você passa, os problemas que você passa, é para você estar mais firme, mais forte na palavra. O cristão, quando passa por problemas, ele não desiste. Ele não olha para trás. Ele não recua. O cristão, quando passa por dificuldades, ele ora mais, jejua mais, medita mais, ele pratica mais o bem. Por isso que o final desse cristão é prosperidade, é bênção, é segurança, é firmeza. Olha para as tribulações
como uma oportunidade para você subir na fé. As tribulações não são suas inimigas. Não. O verdadeiro cristão, ele tem que passar pelo teste. O verdadeiro cristão tem que passar por provas. O verdadeiro cristão tem que passar pelo fogo. 1 Coríntios 15, 30. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 30. E por que devemos nós mesmos estar arriscando continuamente nossas vidas? Por que nós temos que arriscar continuamente as nossas vidas? Continua? Enfrentando perigos a todo instante? Enfrentando perigos a todo instante. Continua? 31. Pois eu enfrento a morte diariamente. O apóstolo Paulo disse isso. Eu enfrento a morte diariamente, todos os dias. Por quê? Continua? Irmãos, isso é tão verdadeiro quanto o meu orgulho em ver o crescimento de vocês em Cristo Jesus. Lê a sua Bíblia. Versículo 30. E quanto a nós, por que nos colocamos em perigo a toda hora? Por que nos colocamos em perigo a toda hora? 31. Eu morro todos os dias. Isso é verdade. Irmãos, tão verdade como o orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe, povo de Deus, se você é cristão, vocês correm um perigo todos os dias. Se você é cristão, o diabo está bem perto de si à procura de uma oportunidade. Você está em perigo. Mas não tenha medo, porque Deus, Ele te sustenta. Deus te protege. Lembra-se o que aconteceu com o próprio Jesus? Jesus, quando foi batizado nas águas, a Bíblia diz, quando ele saiu das águas, o Espírito Santo veio em forma de uma pomba e pousou nele. E o que aconteceu? O que o Espírito Santo fez? Vamos lá. Mateus capítulo 3, versículo 16. Pode ler? Mateus capítulo 3, versículo 16. Depois do seu batismo, logo que Jesus saiu da água, os céus se abriram. E ele viu o Espírito de Deus descendo na forma de uma pomba e pousando sobre ele. Continua. 17. Então, uma voz do céu disse: Este é o meu filho amado, em quem tenho grande alegria. Capítulo 4, versículo 1. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. Veja só. Jesus recebeu o batismo no Espírito Santo através de uma pomba. A pomba veio, pousou em Jesus. E logo que pousou em Jesus, Jesus ficou cheio do Espírito Santo. E no capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz que esse mesmo Espírito conduziu Jesus para onde? Para o deserto. Para quê? Para ser tentado. Jesus recebeu o batismo com o Espírito Santo. E logo a seguir, ele foi conduzido para o deserto para ser tentado. Por quem? Pelo tentador. Do diabo. Lê a sua Bíblia. Capítulo 4, versículo 1. Mateus capítulo 4, versículo 1. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por isso, se você quer ser cristão, esteja pronto para sofrer o que Jesus sofreu.
O que aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo vai acontecer consigo. O Espírito Santo vai te levar ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a tentação pode ser uma doença. A tentação pode ser problemas no casamento. A tentação pode ser falência. A tentação pode ser dívidas, problemas na família. A tentação pode ser qualquer coisa que vem do diabo. É tentação. Se você é filho de Deus, se você tem um Espírito de Deus, você vai ser tentado. Você vai ser tentado. Mas lembre-se, depois que Jesus foi tentado, Jesus usou a palavra para vencer a tentação. E logo o que aconteceu? Os anjos de Deus vieram e serviram Jesus. Siga os passos de Jesus. Usa a palavra para enfrentar a tentação. E depois de você enfrentar a tentação, os anjos de Deus vão te servir. Continua. Versículo 2. Depois de não comer nada, durante 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Jesus teve fome. 3. Então o diabo se aproximou dele para pô-lo à prova. Para pôr a prova. E disse: Se você é mesmo o Filho de Deus, se você é mesmo o Filho de Deus, mande estas pedras se transformarem em pão. Mande essas pedras se transformarem em pão. Continua. Versículo 4. Jesus, porém, respondeu. Jesus, porém, respondeu. As Escrituras dizem: o ser humano não vive só de pão. Nem só de pão viverá o homem. Mas Jesus usou a palavra de Deus para enfrentar as tentações do diabo. Lembra-se da história de Jó. O Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Era um homem que o próprio Deus tinha orgulho dele. Deus tinha orgulho de Jó. Por isso que ele desafiou o Satanás. Ele disse: você viu o meu servo Jó? Viu o meu servo Jó? Vamos lá. Jó era um homem que Deus gostava dele. Não havia um outro homem como Jó na altura. Pode ler? Jó capítulo 1, versículo 8. Você observou bem o meu servo Jó? Tá vendo? O próprio Deus está a perguntar ao Satanás: você observou bem o meu servo Jó? Continua. Perguntou o Senhor a Satanás. Não há homem igual a ele em toda a terra. Não há um outro igual a ele em toda a terra. Você sabia que Deus fala com o diabo? Aliás, você sabia que o diabo é uma criatura de Deus? É! E Deus fala com o diabo. Deus não faz o mal, mas ele usa o diabo para fazer o mal. É isso mesmo. Por isso que a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Ele não é tentado pelo mal. Deus não tenta ninguém, mas ele usa o Satanás para colocar as pessoas na linha. Repita. Versículo 8. Você observou bem o meu servo Jó? Perguntou o Senhor a Satanás. Não há homem igual a ele em toda a terra. Não há homem igual ao Jó em toda a terra. Tão íntegro e correto, temente a Deus e cuidadoso para não cometer mal algum. Continua. 9. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? O diabo pergunta a Deus: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Perguntou Satanás. 10. O Senhor deu a ele do bom e do melhor, colocando uma cerca ao redor dele. Você colocou uma cerca, o Senhor colocou uma cerca ao redor de Jó. Da sua família. Da sua família.
e de tudo o que ele tem. E de tudo que ele tem. Para dizer o quê? Que o diabo não podia tocar na vida de Jó sem a permissão de Deus. A minha pergunta é: será que Deus, ou seja, será que o diabo precisa de permissão de Deus para tocar na sua vida? Qual é a sua situação? Será que o diabo precisa de permissão de Deus para tocar na sua vida? Ou ele toca quando bem quiser e bem entender? Qual é a sua situação? O pecado nos põe vulneráveis. Nós vivemos no pecado e fazemos de conta que somos cristãos. Nós nos enganamos a nós mesmos. Estamos vulneráveis. O diabo pode entrar na nossa vida e pode fazer e desfazer. Qual é a sua situação? A Bíblia diz que Deus colocou uma cerca ao redor do Jó, ao redor da família do Jó, ao redor de tudo que Jó tinha. Por isso que o diabo não podia tocar em Jó. Continua. O Senhor o tem abençoado O Senhor tem abençoado em tudo o que ele faz, em tudo que ele faz. de maneira que os seus bens se multiplicaram na terra. Não é sem razão que Jó obedece. 11. Experimente, porém, tirar todas as riquezas e os bens que o Senhor deu a Jó. Está ouvindo? O diabo está dizendo a Deus: experimenta, Senhor, tirar tudo que o Senhor deu ao Jó. Você vai ver o Jó a virar as costas contra si. Você vai ver o Jó parar de te adorar, parar de fazer a tua vontade, parar de te obedecer. Como é que você é? Como é que você é? Será que você obedece a Deus em todos os momentos, em todas as circunstâncias? Ou você obedece quando tudo está bem? E quando nada está bem, você vira as costas para Deus? Como é que está a sua vida? Será que você obedece a Deus na pobreza, na miséria, na doença, no fracasso, no divórcio, nos problemas? Será que você continua firme? Ou você só diz aleluia quando está tudo bem, quando tem comida na mesa, dinheiro no bolso, saúde? É quando você diz aleluia. Quando perde tudo, você já não tem tempo para ir para a igreja, não tem tempo para orar, não tem tempo para jejuar. Como é que é a sua vida? Olha para o desafio ou para a proposta que o diabo fez a Deus. Lê de novo. Versículo 11. Experimente, porém, tirar todas as riquezas e os bens que o Senhor deu a Jó. E ele vai se revoltar e amaldiçoar o Senhor na sua face. Esta é a esperança que o diabo tem para todos aqueles que se dizem cristãos. Quando você passa por alguma tribulação, o diabo espera que você joga tudo para o ar. O diabo espera que você lança tudo para o ar e amaldiçoa a Deus. O diabo espera que você pare de orar, pare de jejuar. O diabo espera que você pare de ler a Bíblia. Mas preste atenção. Se você seguir a instrução de Deus, ao invés de parar, você continuar e aperfeiçoar, o diabo vai pensar assim: não vale a pena te tentar. Cada vez que ele te tenta, você mais ora, mais jejua, mais lê a Bíblia. Ele vai desistir de si. Por isso que a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resistiu Satanás e ele fugirá de vós.
Preste atenção. Quando a tribulação vier, não fuja de Deus. Vá mais próximo de Deus. Ore mais, jejua mais, medita mais, obedeça mais, faça mais o bem, faça a caridade. Isso mesmo. Resista ao Satanás, ele vai fugir de vós. Lembra-se que o diabo, ele mora aqui na terra. Ele foi precipitado para o chão e ele está aqui. A terra é o trono do Satanás. E a partir da altura que você aceita Jesus, você vira inimigo do diabo. Continua? Versículo 12. E o Senhor respondeu a Satanás. Viu? O Senhor respondeu a quem? A Satanás. Qual foi a resposta? Pois bem, tudo o que ele possui está em suas mãos, mas não toque nele. Deus disse ao diabo, vá, toca nele, toca em tudo que ele tem, mas não toca na saúde do corpo dele. Lê a sua Bíblia. Versículo 12. O Senhor disse então a Satanás, faça o que quiser com tudo o que ele tem. Faça o que quiser com tudo o que ele tem, mas não faça nenhum mal a ele. mas não faça nenhum mal a ele. Então Satanás retirou-se da presença do Senhor. Continua. Versículo 13. No dia em que os filhos e as filhas de Jó estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os seus bois estavam lavrando e as suas mulas estavam pastando por perto. 15. Quando os sabeus nos atacaram, os seus bois estavam lavrando e as suas mulas estavam pastando por perto, quando os sabeus nos atacaram. Eles levaram os animais e mataram os seus servos, só eu escapei para vir lhe dar a notícia. Começou a destruição da vida do Jó. Logo que Deus permitiu ao Satanás para que tocasse nas coisas que Jó tinha, começou a destruição. Qual é a sua situação? Será que Deus precisa de permitir ao diabo para tocar? Ou ele ter livre trânsito na sua vida? Qual é a sua situação? Qual é a sua situação? Reflita nisso. Será que Deus protege a sua vida e o diabo não pode te tocar? Ou o diabo tem livre trânsito? Será que o diabo precisa de uma permissão específica para te tocar? Ou ele tem livre trânsito para a sua vida? 2 de Coríntios, vamos lá. 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Uma coisa eu digo, por serem tão extraordinárias essas experiências, Deus impediu que eu me exaltasse. Por isso, foi-me dado um espinho em minha carne. Sabe, quando Deus sabe que a vida que você leva está em perigo por causa do comportamento futuro, Ele permite que o diabo coloque um travão. Estou a falar do apóstolo Paulo. Deus, Ele observou a vida do apóstolo Paulo e o futuro dele, se ele continuasse como estava, o futuro dele era um futuro desastroso. A Bíblia diz que Deus permitiu que o Satanás tocasse na vida do Paulo para ele se equilibrar. O futuro pertence a Deus. Quando Deus sabe que a vida que você leva no futuro próximo ou no futuro longínquo, você vai perder a salvação, Ele permite que coisas mais aconteçam consigo para te afinar, para te regular. Lê a sua Bíblia.
2 de Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Aham. E, para que eu não ficasse orgulhoso demais, Para que eu não ficasse orgulhoso demais. O que que isso acontece? O que que isso quer dizer? Quer dizer que o Paulo estava a ficar orgulhoso por causa dos milagres que ele fazia. Ele estava a ficar orgulhoso. Por isso que a Bíblia diz, para que eu não ficasse orgulhoso demais, continua, por causa das grandes revelações que recebi, por causa das grandes revelações que recebi, foi-me dada uma moléstia em meu corpo, foi-me dada uma moléstia. Leia a sua Bíblia. O que que é isso, moléstia? As pessoas podem não perceber. Versículo 7. Ah, Uma coisa eu digo, aham, por serem tão extraordinárias essas experiências, Deus impediu que eu me exaltasse. aham. Por isso, foi-me dado um espinho em minha carne. Foi-me dado um espinho na minha carne. A minha Bíblia fala mais claro. Diz assim, versículo 7. Mas, para que eu não ficasse orgulhoso demais, por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. Deus permite que coisas ruins aconteçam com os seus filhos, porque Ele vê o futuro. Ele vê o que está por vir. E se Ele vir que a vida que você está levando vai te levar à perdição, Deus usa o diabo para te afinar. Isso mesmo. Deus convida o Satanás para te afinar, para te colocar na linha. E diz mais, versículo 8. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Povo de Deus, leve o assunto a sério. Vigia, fica alerta. Não permita que as circunstâncias da vida te façam pecar. Não permita que as coisas deste mundo te façam sair da presença de Deus. Lembra-se, nós dissemos no início que aquele que vive na presença de Deus, aquele que é nascido de Deus, não faz do pecado um hábito, e o diabo não toca. Das vezes que o diabo te toca, é porque Deus permitiu. E se Ele permitiu, é para a honra e glória do nome dEle. É para te preservar, é para te guardar. E Ele não vai permitir que a tentação que você passe seja maior do que a capacidade que você tem para resistir. Você pode resistir. Vamos lá, 1 Coríntios 10, 12. 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Portanto, tenham cuidado. Se você está pensando, eu nunca faria uma coisa dessas, que isso lhe sirva de advertência, porque você também pode cair em pecado. 13. Lembrem-se que as tentações que vocês têm de enfrentar, as tentações que vocês têm de enfrentar,
são as mesmas que os outros enfrentam. São as mesmas que toda gente, todo cristão enfrenta. Por isso não reclama, não vive reclamando. O que você está a passar, o seu irmão também está a passar. Se calhar o outro irmão está a passar o pior. Se você soubesse o que os outros estão a passar, você pararia de reclamar. Se você soubesse o que os outros estão a passar, você vai dizer obrigado, Jesus, porque o meu sofrimento é pequeno. Não reclama quando sofre. Ao invés disso, vá de joelho. Peça misericórdia. Peça a Deus misericórdia. Peça a Deus misericórdia. Lembra-se, se o sofrimento passa ou não passa, Ele é Deus. O apóstolo Paulo orou 3 vezes, mas a doença não passou. Você pode orar 1000 vezes e o seu problema não passar. Não se preocupe. Agradeça a Deus. Em todas as circunstâncias, Deus sabe por que você está passando por isso. Talvez é para te pôr humilde, porque você se orgulha, como Paulo. Talvez é para te afinar, é para você ficar mais sério, mais humilde, mais perto de Deus. Tudo que acontece para o cristão há um propósito de Deus. Seja coisa boa, seja coisa má, Deus tem um propósito. Se você, estou a falar para aqueles que são cristãos. Cristão é aquele que vive como Cristo viveu, aquele que tem a marca da propriedade. Este é cristão, aquele que tem o Espírito Santo. Não estou a falar para os outros que não têm o Espírito Santo. Os outros que não têm o Espírito Santo, os problemas que eles enfrentam é para destruição, é para morte. Mas se você tem o Espírito de Deus, a doença que você tem não vai te matar. Se você tem o Espírito de Deus, o desemprego que você passa por ele não vai acabar consigo. Você vai ter escape. Pode ler? Versículo 13. Lembrem-se que as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. São as mesmas que os outros enfrentam, sim? E nenhuma tentação é irresistível. Nenhuma tentação é o quê? Irresistível. Irresistível. Continua? Vocês podem confiar que Deus impedirá que a tentação se torne tão forte que não a possam enfrentar. Deus vai impedir que a tentação seja tão forte que você não possa enfrentar. Lê a sua Bíblia, versículo 13. Versículo 13. As tentações que vocês enfrentam são as mesmas que todas as outras pessoas enfrentam. São as mesmas que todas as outras pessoas enfrentam. Mas Deus é fiel. Deus é fiel. E não vai permitir que sejam tentados além das suas forças. Pelo contrário. Escuta isso. Deus é fiel. Ele não vai permitir que vocês sejam tentados para além das suas forças. Pelo contrário, quando vier a tentação, quando a tentação vier, Deus lhes mostrará a maneira de sair dela. Olha, você tem uma saída. E assim poderão suportá-la. Se você é cristão, você tem uma saída. Escuta o que estou a dizer. A saída já chegou. A saída está à porta. Se você é filho de Deus, essa doença que você sofre, este problema que você passa, já tem solução. Já tem solução. Se você é filho de Deus, o problema que você tem agora já tem solução.